Você sabe qual é um dos maiores problemas do brasileiro? É achar que tudo que ele vê na TV só acontece na televisão, que na realidade dele é tudo totalmente diferente. Só que é justamente o contrário. Aparece na televisão porque acontece na realidade. Mas ele não se dá conta disso. Então vamos entender um pouco mais esse assunto, esse processo. Você lembra do Saddam Hussein, presidente do Iraque? Pois é, a CIA americana o preparou para ele chegar onde estava. Mas aí, o Saddam, a partir de certo momento, resolveu andar sozinho com as próprias pernas e fez muita besteira. E o que aconteceu? A CIA foi lá e acabou com ele. Você lembra também de Osama Bin Laden? A CIA o treinou para ele fazer o que fez na região do Paquistão. Criou o Osama Bin Laden que o mundo conheceu. Em certo momento, ele começou a andar sozinho também, fez besteiras, e a CIA foi lá e o eliminou. Com o Muammar Gaddafi da Líbia foi a mesma coisa. A CIA o colocou no poder, ele andou sozinho e ela foi lá e o matou. Dizem que a CIA ajudou a esquerda brasileira a chegar ao poder dessa vez. Só que depois de certo tempo, ela, a esquerda brasileira, começou a andar sozinha e a fazer coisas que não devia. Ou seja, se aproximar demais da Rússia, da China, da Venezuela e a falar um monte de bobagens por aí que batem de frente com os interesses dos gigantes. E o que aconteceu? Surgiu Elon Musk. Não é interessante como a coisa toda funciona? E o que representa isso? Que é mais fácil cortar um dedo e salvar o resto do corpo do que perder tudo de uma vez. Elon Musk é um cidadão americano nascido na África do Sul. Volta e meia ele se torna o homem mais rico do mundo. Perde apenas e por muito pouco para o dono da Louis Vuitton, Bernard Arnault. Mas os dois ficam ali, pau a pau, o tempo todo, disputando o topo desse ranking. Só que Elon Musk é o homem mais influente do mundo, bem mais que o francês e o pai da Amazon, Jeff Bezos, juntos. E sabe o que isso significa? Que Elon Musk tem o poder de influenciar outros grandes players do sistema mundial, como Vladimir Putin, Xi Jinping e tantos outros. O cara tem a maior confiança do governo americano, desfruta de contratos mirabolantes com a NASA, a Agência Espacial Americana, com a CIA e com o próprio FBI. O exército americano, só para que você tenha uma ideia maior, conta com ele para avançar sobre a linha dos inimigos. Só para se ter uma outra ideia, ainda melhor do que estamos dizendo, o dono da SpaceX tem mais de 30 satélites sobrevoando o Brasil neste momento. Todas essas empresas que você usa para telefonia, como Oi, Claro, Vivo, TIM, estão usando algum satélite dele. Significa que Elon Musk pode ver o que você vê através da câmera do seu celular. Pode escutar o que você escuta e ouvir com clareza o que você diz, se ele quiser, e já deve estar bem à frente do que estamos percebendo agora, pode bisbilhotar tranquilamente todas as conversas e passos do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, por exemplo. Vigiar os passos dele, que inclusive já foram dados. Vai dizer que não? Então, como é que você vai arrumar briga com um homem desse tamanho? Vai colocar um cara em um processo sem pé e nem cabeça. Como? E ainda surgem fantasias plantadas por alguns sites de esquerda pertencentes àquela holding Mind 8, lembra? Como a tal de Choquei, dizendo que o ministro pode determinar busca e apreensão nas residências do americano lá nos Estados Unidos por causa do acordo de cooperação entre o FBI e a Polícia Federal. Faça-me o favor, né? Só pode ser piada isso. Mas já é a fabricação
das narrativas, representando o desespero dessa gente. Está todo mundo com medo do que pode acontecer. Veja, se o Supremo não conseguiu a extradição de Alan dos Santos, que era um réis mortal, porque as acusações não representam crime nos Estados Unidos, você acha que os caras do FBI vão mesmo lá, às 6 horas da manhã, bater na porta do Elon Musk, toque, 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 e dizer: ei, passa aí os seus celulares que nós vamos mandar lá para o Xandão analisar? Você acha mesmo? É piada isso. Não tem como não ser. Não podemos esquecer jamais que o Supremo é uma corte de um país de terceiro mundo. Para entrar no ringue contra um player gigante, primeiro tem de se tornar um gigante também, com independência total e com um aparato bélico de meter medo em qualquer um. E, sobretudo, sem se preocupar com sanções. Me diga, o Brasil é desse tamanho? Não é. E quer mais? Até a Marinha Brasileira depende dos contratos com a Starlink para navegar e vigiar pelas águas oceânicas nacionais. E sabe de quem é a Starlink? Isso mesmo, do Elon Musk. Se o cara se enfesa, se emputece mesmo de vez e corta os contratos, a Marinha Brasileira vai ter de navegar olhando para as estrelas, como faziam os antigos egípcios. E a aeronáutica também. Israel já está doida para cancelar o fornecimento de tecnologia para o KC-390. Ela se junta nessa causa e o resultado vai ser os aviões brasileiros enferrujando nos pátios da Embraer. Entendeu o tamanho desse problema? E você acha que o ministro Alexandre de Moraes vai ter algum sucesso nessa empreitada? E mais, se insistir no erro, o X, antigo Twitter, vai deixar sim o Brasil. Isso em um primeiro momento. Vai perder receita, dinheiro, din-din. E ninguém gosta de perder dinheiro. A raiva desse moço bilionário vai ser tanta que vai bater no teto contra o ministro do Supremo, que está cutucando a onça com vara curta, sem contar com o ódio do povo brasileiro que vai perder com a saída da rede social. Muita gente faz negócios usando o X. Já imaginou o tamanho do prejuízo? Como é que você acha que vai terminar tudo isso? Com Elon Musk simplesmente virando as costas e indo embora? Deixando o espaço vazio para qualquer outra rede social chinesa ou russa ocupar o lugar? Claro que não. O cara vai descer a lenha. Pode esperar. E ele disse que vai mostrar os erros do ministro muito em breve. Aí nós estamos diante de um outro problema extremamente grave. E se o que ele mostrar for mesmo verdade, que o ministro cometeu sim crimes contra a Constituição? Como vai ficar a situação? Se for tudo mentira, beleza. O ministro sai fortalecido e taca multa nele, à vontade. Mas e se for verdade? Aquele que não fizer nada, como o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estará incorrendo em crime também de prevaricação e deverá responder na forma da lei. Ou não vai respeitar a Constituição, vai matar no peito, vai chamar para si, vai bancar o risco. Vai caber aos pares dele, os senadores, uma decisão. E aí é só uma lista com os nomes daqueles que preferiram prevaricar, se não fizerem absolutamente nada.